O Diego trouxe há pouco a informação sobre uma manifestação, uma fala de Michele Bolsonaro, que repercutiu muito, inclusive, no fim de semana. Eu vou trazer essa informação porque a ex-primeira-dama voltou a defender que o marido, Jair Bolsonaro, seja o candidato da direita nas eleições de 2026. Durante um evento do PL Mulher em Rondônia, Michele disse não querer ser presidente da República, mas sim primeira-dama, prometendo lutar e ser a voz do ex-presidente da República diante do que ela chama de injustiça. Ela destacou ainda que sua prioridade é cuidar de Bolsonaro, diagnosticado recentemente com um câncer de pele, mas não descartou uma candidatura ao Congresso Nacional. Mota, eu pude acompanhar uma parte desse discurso. Michele, assim, cada vez mais à vontade no palco, nos seus discursos, muito articulada, e foi enfática, né, dizendo, olha, não quero ser presidente da República, quero ser primeira-dama, naturalmente reforçando essa ideia de que Jair Bolsonaro teria de disputar as eleições em 2026. Enfim, não sei se foi de improviso ou se foi estratégia, mas parece que ela assim, foi muito elogiada por aqueles que acompanhavam o discurso lá em Rondônia. Coisa certa a se dizer e do jeito certo, Caniato. Michele Bolsonaro tem se mostrado extremamente articulada, ela expressa muito bem as suas convicções e a candidatura dela acontece num momento curioso. A candidatura dela ou a discussão, essa possibilidade sobre a candidatura dela, porque ela espelha a disposição de Erika Kirch, que é a esposa de Charlie Kirk, aquele ativista conservador que foi assassinado nos Estados Unidos há 2 semanas atrás, e a sua mulher tomou a frente do movimento dele, um movimento chamado Turning Point USA. Ela assumiu a liderança do movimento. E Michele Bolsonaro está despontando como uma liderança do movimento conservador. Ela transmite sinceridade, autoconfiança e humildade. E é claro que o sobrenome Bolsonaro também não atrapalha. Você, Beraldo, muitos indicam que talvez ela, na ausência de Jair Bolsonaro, fosse o nome mais forte daquele grupo de apoio de Jair Bolsonaro. E nenhum filho. Ela superaria, inclusive, nas performances que foram avaliadas em pesquisas, até os filhos, que já têm mandato há bastante tempo, né? Há várias legislaturas. O que é preciso trazer quando ela diz, olha, não quero ser presidente, quero ser primeira-dama? É um recado, mas para quem? Para Jair Bolsonaro, né? Claro. Gostem ou não gostem de Michele Bolsonaro, ela, sem dúvida alguma, ela é um fenômeno porque, observando a sua origem, que foi bastante distante desse universo da política, que passou a fazer parte da vida dela, quando ela começou a trabalhar na Câmara dos Deputados, depois se aproximou de Jair Bolsonaro, com quem acabou casando, teve uma filha, e observando hoje ela com a desenvoltura que tem, a imagem que foi construída por ela e, obviamente, por muitos ali com o olhar de Valdemar da Costa Neto e outros do PL, que transformaram ela num player político hoje, foi uma evolução brutal e ela está dando conta desse novo momento, dessa missão de ser representante desse universo que está no entorno do seu marido, Jair Bolsonaro. O problema, o grande desafio de Michele Bolsonaro, no meu ponto de vista, Caniato, é justamente o bolsonarismo mais ligado a Jair Bolsonaro, aqueles representantes, sobretudo na Câmara dos Deputados, e também a própria atitude de Jair Bolsonaro diante dessas dificuldades. Veja, Eduardo Bolsonaro declaradamente saiu do Brasil porque ele estava preocupado naquele momento de que haveria ali algum tipo de retaliação do Supremo Tribunal Federal em relação a ele. Jair Bolsonaro não. Jair Bolsonaro ficou no Brasil, apesar de ter tido todas as oportunidades possíveis de ir embora, de pedir asilo na Argentina, de ir para os Estados Unidos, enfim, de buscar qualquer outra alternativa, ele ficou e enfrentou o processo. Claro que quando ele chega diante de Alexandre de Moraes, aquele que está fazendo injustiças com ele, afinal de contas,
todos os problemas que ele tem hoje, ele acredita, Alexandre de Moraes, e a gente pode aqui fazer um programa inteiro sobre todos os absurdos cometidos pelo Supremo Tribunal Federal, neste caso, nos inquéritos das fake news, etc., que atingem diretamente Jair Bolsonaro. Ele não se portou como alguém indignado. Ao contrário, foi fazer piada, parecia que estava ali preocupado, né, meio síndrome de Estocolmo, querendo criar uma conexão com o seu sequestrador, no caso, sequestrador da sua vida política, da sua viabilidade política. E aí seguiu para piadinha, para o sorriso e tal, coisa que eu, pessoalmente, não tenho a menor chance de fazer. Se eu encontro cara a cara com alguém que está me fazendo mal, terá de mim a minha maior expressão de firmeza e de rejeição àquela situação, e não uma piadinha, um sorriso e tal. Aí a gente vai para a Câmara dos Deputados, Caniato, a gente observa os apoiadores. Enfim, veja esse debate agora, desses últimos dias, do delegado Bilinski, que fugiu de um debate no meio de um podcast, que não faz nenhum sentido isso. Veja o que aconteceu com o Nicolas Ferreira, que foi indicado como relator do projeto que transforma as facções criminosas brasileiras em grupos terroristas, e ele correu, foi embora, passou para o delegado, para o Derrite, o secretário Derrite, secretário de Segurança de São Paulo, o coronel Derrite. Por quê? Porque o capitão Derrite, desculpa, ele não teve aquilo que precisa para enfrentar essas situações. E isso é um retrato do que a gente vê deste universo que está em torno de Jair Bolsonaro. E me desculpa, isso não é grupo de pessoas que vão vencer a batalha. Não são gladiadores. Eles não são o BOPE, não vão entrar no morro e matar bandido. Eles vão ficar em casa, assistindo pelas câmeras. Então, assim, a gente vê que falta elementos fundamentais para os vencedores da batalha. Ter like, gravar vídeo com milhões de views, todo mundo aplaude. É isso aí, vai, Nicolas! Deixa o país na mão do Nicolas para ver se ele vai fazer realmente alguma coisa que precisa ser feito no Brasil, se vai resolver os grandes problemas brasileiros. E me desculpem, nós não estamos no caminho de solucionar esses grandes e complexos problemas brasileiros, que passa por nova Constituição, passa por o enfrentamento efetivo do crime organizado, o fortalecimento institucional do Brasil para que a gente tenha de novo um equilíbrio entre os poderes, resolver finalmente o problema da educação brasileira. Olha, Jair Bolsonaro foi presidente 4 anos, então não me venham dizer, não, veja, ele precisa voltar para resolver. Me desculpa, o histórico não indica que no futuro será diferente. Sequer os policiais militares e os policiais civis hoje têm a proteção suficiente das suas corporações para que eles possam agir diante do crime da forma que a sociedade espera deles. Não mudou absolutamente nada. Aliás, ficou pior, porque o crime organizado cresceu, o tráfico cresceu, o contrabando cresceu, tudo de ruim cresceu no Brasil e o Brasil piorou. Então, eu não vejo lógica no discurso. Michele Bolsonaro é um statement deste grupo, mas imaginar que é este grupo que vai resolver os problemas do Brasil, Caneado, desculpa, mas eu não vejo a menor possibilidade. Pois é, os nossos comentaristas repercutindo um discurso feito por Michele Bolsonaro, em que ela disse que não quer ser a presidente da República, ela quer ser primeira-dama, reforçando que Jair Bolsonaro deveria disputar as eleições em 2026, e ela pede a união em prol da candidatura de Jair Bolsonaro. Para muitos, essa é uma questão praticamente superada, né, Diego? As discussões tratam muito mais da possibilidade de reverter a condenação do que reverter aquela decisão que foi tomada pelo TSE. Mas, em algum momento, parlamentares defendiam um projeto de anistia que poderia, inclusive, reverter a inelegibilidade. Portanto, uma decisão que foi tomada pelo TSE. Mas, analisando esse discurso da ex-primeira-dama, ela vem recebendo muitos elogios, né? Mas daí achar que ela é a figura mais preparada para disputar a presidência, muitos entendem. Ela é uma figura fora do comum, mas talvez não para agora, né? Seria queimar esse ativo do PL ou do clã Bolsonaro
disputando uma eleição presidencial em 26, né? Um cargo executivo talvez nesse momento não. Só que uma vez que ela venha disputar e vença, talvez Jair Bolsonaro tivesse uma influência muito maior do que se Tarcísio saísse vitorioso, né, Diego? Olha, Caniato, a possibilidade de uma candidatura de Michele Bolsonaro considerando as aptidões políticas de Michele, isso depende muito do recorte. Se for no cenário de uma direita, de uma frente ampla de centro-direita, certamente que Michele não seria a opção ideal, pelo menos não para a cabeça da chapa. Mas, considerando a direita fragmentada e uma candidatura que provenha eminentemente do clã bolsonarista, Michele é, de longe, e de longe mesmo, o quadro mais preparado. Se você comparar a postura política da Michele, a forma estratégica, inclusive considerando esse último discurso que se assemelha muito à linha estratégica adotada pelo próprio Tarcísio de Freitas, alguém que deixa sempre muito claro a sua gratidão ao Jair Bolsonaro, que deixa sempre muito claro que, se pudesse, escolheria Bolsonaro como candidato, mas que, na impossibilidade de uma candidatura de Jair Bolsonaro, está ali pronto para representá-lo, ou, nas palavras da própria Michele Bolsonaro, para ser sua porta-voz nos 4 cantos do país. Então, Michele Bolsonaro, do sobrenome Bolsonaro, é quem melhor tem jogado esse jogo. E não sei se isso é, de fato, uma predisposição a se lançar candidata com, de certa forma, o aspecto de inviabilidade desse grande acordo que estava sendo costurado, ou se é uma estratégia do próprio Valdemar Costa Neto. E aqui, falando do Valdemar, o grande entusiasta do nome de Michele Bolsonaro, ainda em 2023 filiou Michele Bolsonaro no Partido Liberal, arrumou uma grande encrenca com os filhos do Bolsonaro em razão disso, e também no mesmo ano nomeou Michele como presidente do PL Mulher. Então, o grande padrinho político de Michele Bolsonaro não é nem seu marido, ex-presidente Jair Bolsonaro, mas o presidente do Partido Liberal, Valdemar Costa Neto. Valdemar sempre foi um grande entusiasta dessa candidatura e, com base nisso, tem dado todas as condições para esse crescimento político de Michele Bolsonaro. Eu acho que é uma estratégia do Valdemar para tentar colocar à disposição não uma candidata, mas a vice-presidente ideal para uma chapa de centro-direita. Alguém que reúne alguns predicados que são importantes nesse momento. A Michele Bolsonaro tem a possibilidade de atrair o voto das mulheres, o voto do público evangélico, que é um público muito significativo também como eleitorado. Ela tem esse estofo partidário, seria o nome de um dos maiores partidos do país, e tem o sobrenome certo, né, para indicar e tirar de Tarcísio de Freitas ou qualquer outro candidato de uma vez por todas a pecha de traidor do bolsonarismo, que muito possivelmente será colocada nesse candidato por parte dos filhos, principalmente de Eduardo Bolsonaro. Então, talvez nós estejamos diante de uma estratégia de Valdemar Costa Neto para cravar o próximo vice-presidente da República, caso o próximo presidente seja alguém dessa frente de centro-direita. Pois é, essa é uma opção, mas também tem uma outra, talvez que as pessoas, ou pelo menos os analistas, não acreditem muito, viu, Mota? Mas a defesa da candidatura de Jair Bolsonaro até o fim, até o limite. Quando não houver mais possibilidades, aí sim o grande momento em que Jair Bolsonaro transfere o capital político para a mulher e ela, enfim, mesmo diante de todas as dificuldades, vai para o embate na tentativa de levar o nome de Jair Bolsonaro adiante. É uma opção arriscada, talvez, mas ela parece que tem um ingrediente diferente, que os outros não têm. E, inclusive, a inexperiência pode jogar a favor dela. Sem dúvida, Caniato. Mas eu acho que aí, inevitavelmente, devido a essa loucura que está acontecendo no Brasil, há 2 questões que estão misturadas. Uma delas é a questão puramente eleitoral. Quem deve ser o candidato? Qual é o candidato que tem mais chances de ganhar a eleição de 2026, a eleição do ano que vem? Se nada mais estivesse acontecendo no Brasil, se a nossa situação fosse normal, essa resposta seria fácil de responder. Pelo menos quando você pensa nos candidatos da direita. Não vou entrar no mérito dos candidatos da esquerda.
Mas imaginemos que o Brasil estivesse numa situação absolutamente normal. Quem deveria ser o candidato da direita no ano que vem? Eu acho que a absoluta maioria das pessoas diria Jair Bolsonaro. Mas o Brasil está de cabeça para baixo. Jair Bolsonaro está em prisão domiciliar porque era suspeito de coação no curso do processo. Pessoas já foram denunciadas pela PGR. Bolsonaro não foi denunciado pela PGR, mas continua em prisão domiciliar. É uma coisa assim, não é que foge ao normal do mundo jurídico. Isso foge a qualquer lógica. Todas as coisas que aconteceram ultimamente, nos últimos anos, em relação a Jair Bolsonaro, fogem de qualquer lógica. Então, não é razoável a gente esperar que essas duas questões não sejam misturadas. Não é razoável se esperar que, ao pensar no candidato para o ano que vem, Jair Bolsonaro, os seus familiares e outras pessoas também não pensem na situação de Jair Bolsonaro. Porque qualquer um de nós, se estivesse sido alvo, réu, vítima, escolham a palavra, de tudo que Jair Bolsonaro já foi alvo, também estaria minimamente preocupado com a sua segurança, com o seu próprio futuro, com a sua liberdade. Então, acho que não dá para separar essas duas coisas. Mas quando a gente faz o exercício de separar, é fácil responder quem deveria ser o candidato do ano que vem. E aí eu pergunto a vocês, é justo a gente, ou é correto a gente aceitar o que está acontecendo no Brasil hoje, achar que isso tudo é normal e passar a ter um debate asséptico sobre a candidatura do ano que vem, como se o Brasil estivesse numa normalidade total? Eu acho que é completamente impossível fazer isso. Talvez só num debate, assim, no Pingos nos Is, ou numa mesa de bar. Agora, na vida real, não vai acontecer. Quer dizer, Valmor Lodi dizendo, bom, se Tarcísio for candidato à reeleição em São Paulo, ele entende que Ratinho Júnior teria condições de enfrentar o atual grupo que está no poder. Orides José Rocha entende que Michele poderia sim ser candidata. Agradecer também a Elvia Cassol pela mensagem.